Imposto dos mais ricos, tributação de altas rendas, taxação de dividendos. Vamos conversar sobre o novo projeto de lei 1087. Olá, pessoal! Eu sou a Bianca da Contabile e hoje eu quero conversar com vocês sobre o projeto de lei 1087, que já foi aprovado na Câmara e está prestes a ir ao Senado. Eu vou explicar quem ganha, quem perde e o que você, empresário, precisa fazer ainda neste ano. Vamos começar pelo básico. O que muda? O projeto de lei prevê duas grandes frentes, onde a primeira delas prevê a redução da alíquota do imposto de renda para quem ganha até R$ 7.350 mensais, sendo que a redução para quem ganha até R$ 5.000 mensais deve ser tanta que o imposto de renda devido chegue a zero. É aquela promessa de campanha do presidente Lula de que quem ganhasse até R$ 5.000 mensais não pagaria imposto de renda. A outra grande frente é na taxação das grandes rendas, que traz destaques para a retenção de 10% na distribuição de lucros e o imposto de renda mínimo para a pessoa física. Muitas pessoas questionam: mas o projeto de lei ainda não foi aprovado, ele ainda não está valendo. Sim, mas ele foi aprovado por unanimidade na Câmara dos Deputados e deve ir muito em breve ao Senado e ser aprovado. Ele é um projeto muito popular, que reduz o imposto de renda de 16 milhões de brasileiros, contra 140 mil contribuintes de alta renda. Se o projeto não for aprovado ainda esse ano, segundo a lei tributária, ele não pode surtir efeitos já no ano de 2026. E é de interesse dos deputados e senadores que surta efeito já no ano que vem. Por isso, o projeto deve ser aprovado até dezembro. Ano que vem é ano de eleição. Vamos comentar primeiro sobre a nova faixa de redução. O que a gente precisa entender é que não está se dando isenção para quem ganha até R$ 5.000, e sim uma maior redução de alíquota para que ela chegue a zero. Logo, a obrigatoriedade de declarar o imposto continua, apenas não terá nenhum valor devido até R$ 5.000, havendo ainda uma redução para quem ganha até R$ 7.350. Bom, para quem recebe acima de 5.000 até 7.350, o imposto devido será calculado através da seguinte fórmula: 0,12079 multiplicado pelos rendimentos tributáveis. O resultado será o valor da redução na alíquota. Agora, a parte que mais interessa aos empresários, a retenção de 10% nos lucros e dividendos. A partir de janeiro de 2026, se uma mesma empresa pagar, entregar ou creditar mais de R$ 50.000 no mesmo mês para uma mesma pessoa física, então ela deverá reter 10% na fonte, sem deduções. Atenção aos verbos: creditar, entregar, pagar. O que isso significa? Creditar o lucro é quando a empresa lança contabilmente esse lucro a favor de um dos sócios, mesmo que ele ainda não tenha sacado esse valor. O crédito na conta lucros a distribuir ou obrigações com o sócio já gera direito ao recebimento. Logo, já é fato gerador e o imposto já deve ser retido na fonte. A empresa precisa prestar muito atenção nisso. Isso fecha a brecha. Mas eu ainda não paguei, apenas contabilizei. O imposto já é devido. Vamos analisar as situações. A empresa apurou lucro, mas deixou em lucros acumulados, não distribuiu nem creditou. Logo, não há disponibilidade desse valor pelos sócios, então o imposto de renda não é devido. Agora, se a empresa creditou o lucro em lucros a distribuir ou obrigações com sócios, o sócio já tem direito ao lucro mesmo que não saque. Então, sim, o fato gerador de imposto de renda aconteceu e o imposto de renda deve ser recolhido. E, obviamente, quando a empresa efetivamente pagou, o pagamento apenas confirma o direito já contabilizado e o imposto de renda deve ser recolhido na fonte. Então, um exemplo bem prático: se a empresa no mesmo mês pagou R$ 80.000 a um sócio, ela deve reter na fonte R$ 8.000 de imposto de renda. E se a empresa fez um pagamento de 30.000 e outro de 30.000? Ela ultrapassou dentro daquele mês e no segundo pagamento ela deve reter 10% do total, dos 60.000. Então ela deve reter R$ 6.000 na fonte, pagando apenas R$ 24.000 na segunda parcela. Um ponto de atenção é que esse valor é uma retenção, ou seja, ele entra de crédito para a declaração de ajuste anual. Ou seja, se o contribuinte não ultrapassar o limite de renda anual, o valor retido pode ser restituído, mas só no ano seguinte.
o que reduz a liquidez desse valor. Isso vai exigir que as empresas sejam muito organizadas na apuração e distribuição de lucros. Vai ser interessante organizar para a distribuição de lucros ocorrer com valores menores a R$50 mil mensais. Porém, usar esse fracionamento apenas para evitar a retenção pode ser considerado manobra indevida. É preciso fundamentação contábil e jurídica. Converse com seu contador. Agora, vamos falar do imposto de renda mínimo, também chamado de tributação de altas rendas ou imposto para super ricos. O IR mínimo mira contribuintes com altas rendas, que ultrapassem R$600 mil por ano. A alíquota cresce até 10% conforme uma fórmula. E a fórmula é a seguinte: a renda anual dividido por 60 mil menos 10. O resultado é a alíquota devida. A alíquota máxima se limita a 10%. Em uma renda acima de 1.200.000 anual, aplica-se a alíquota de 10% integral. É possível deduzir os impostos já pagos e retidos, inclusive a retenção de 10% sobre dividendos. Se o cálculo final for negativo, então o imposto de renda mínimo devido é zero. Muitos estudiosos estão alertando para uma jogada aqui. Não estamos falando somente da tributação sobre lucros e dividendos. Isso porque isso já foi tema de incansáveis discussões sobre bitributação, porque os CNPJs já pagam muitos impostos, enfim. Então seria indevida essa tributação sobre os lucros e dividendos. O que entrou aqui foi uma retenção de 10% dos lucros e dividendos. Logo, não é um pagamento de imposto, é uma retenção. Se chegar no ajuste anual e não tiver ultrapassado o limite de R$600 mil do imposto de renda mínimo, o contribuinte pedirá a restituição desse valor. E quando a gente entra aqui na renda de R$600 mil, não está somente a distribuição de lucros. Eles não estão considerando altas rendas de distribuição de lucro. Entram aqui todas as rendas para formar esse 600 mil mínimo. Ou seja, eles estão fugindo de dizer que estão tributando os lucros e dividendos. Não sei se deu para entender a jogada. O que precisa ficar claro aqui é que, para o contribuinte entrar no imposto de renda mínimo, para contribuintes que recebem acima de 600 mil anuais, entram aqui todas as fontes de renda, não somente a distribuição de lucros. Um ponto de atenção importantíssimo para você, empresário, que tem lucros a distribuir nos anos de 2025 e anteriores. Você não precisará pagar o imposto de renda se distribuir ele no ano que vem. Porém, existe uma medida que você precisa tomar ainda esse ano, até dezembro desse ano. Por isso, corra conversar com o seu contador. O que é preciso fazer agora? Organizar a contabilidade, manter os lucros apurados em dia, planejar a distribuição de lucros para que fiquem valores inferiores a R$50 mil mensais, revisar estruturas societárias com assessoria jurídica, incluir cônjuge no quadro societário, abrir holding, dividir cotas, isso tudo exige que seja feito um estudo, sejam feitas simulações para entender realmente qual o cenário mais vantajoso. É preciso simular impactos no fluxo de caixa com o contador, caso você tenha essa retenção de 10% no mês, e acompanhar instruções da Receita Federal, que ainda vão publicar códigos e prazos para esse recolhimento, essa retenção. A sua empresa vai precisar estar preparada, o seu ERP, o seu sistema vai ter que estar preparado para entender que, a partir do momento que distribuiu mais de 50 mil de lucro naquele mês, precisa haver essa retenção. Não é uma simples mudança no cálculo, é uma nova camada de controle, de compliance. Empresas desorganizadas vão sentir o impacto primeiro. E aquelas com contabilidade em dia e planejamento vão ter tranquilidade. Se esse vídeo te ajudou, siga a gente. Se ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou entre em contato com a gente. Vamos deixar o link do nosso WhatsApp aqui na descrição. Até a próxima e conte com a Contabile.